Quebra-cabeça do sucesso. Oferecimento. A CISC, parceira do empresário, amiga do consumidor. BNI, a maior rede de networking em negócios do mundo. Seja membro. Imobiliária Cardinale, a maior e mais completa imobiliária do interior paulista. Grupo Engefort. Engefort 8000. Alarme sem fio. Proteção sem falhas. Jabu. Elétrica, hidráulica e iluminação. Lojas em São Carlos, Araraquara e Bauru. E Latina. Orgulho em ser brasileira. Mais de 30 anos de mercado. Seu momento, nosso eletro. Bem-vindos ao Quebra-Cabeça do Sucesso, o mais divertido e desafiador programa de TV e videocast sobre negócios da nossa região. Eu sou a Alessandra Paulillo e hoje eu vou conduzir aqui um bate-papo leve e divertido para que você monte o seu quebra-cabeça de sucesso. E o tema do nosso bate-papo de hoje é Além da partitura, os desafios e conquistas de uma maestrina de sucesso. Atualmente, o mercado para regentes e maestros no Brasil reflete cenário de profissionalização crescente, com forte integração entre a excelência artística com competências de gestão. Embora seja um mercado bem competitivo, o mercado para maestros e regentes é uma fração relativamente pequena quando a gente olha o universo dos músicos profissionais do nosso país. E eles se concentram principalmente em orquestras, coros, bandas e também na área acadêmica. Mas antes de apresentar a minha convidada, eu vou trazer para vocês ótimos recados dos nossos patrocinadores. Fevereiro é sinônimo de festa, mas para muita gente também é sinônimo de ficar em casa, receber amigos e famílias para momentos especiais. E é nessa hora que a Latina pode te ajudar com detalhes que fazem toda a diferença. Receber essa turma com uma água gelada, com um purificador que te entrega água pura, os ambientes da casa ficarem mais frescos com os ventiladores da Latina e uma boa máquina de lavar roupa para te ajudar a preparar e depois para organizar tudo quando a festa acaba. E você pode conhecer todos esses produtos de perto na loja de fábrica da Latina em São Carlos. Fica na Getúlio Vargas 2700 e funciona de segunda a sexta das 8 às 5 e aos sábados das 8 ao meio-dia. Latina, seu momento, nosso eletro. Empreender pode sim ser solitário. Tomar decisões, buscar clientes, manter a rotina, o ritmo e até o equilíbrio pode pesar quando a gente não tem com quem dividir tudo isso. Mas no BNI, a maior organização de business e networking do mundo, essa realidade muda. Lá você encontra uma rede de empresários que caminham juntos, que compartilham visão, indicam oportunidades e celebram cada avanço. Tudo com método e resultado comprovado. Dê um fim à solidão e cresça com estratégia. Acesse www.bnibrasil.com.br. E se você sempre quis se sentir seguro na sua casa ou na sua empresa e achava que ter sistema de alarme dá muito trabalho, você precisa conhecer o sistema Engefort 8000. Instalação 100% sem fio, rápida e tudo controlado pelo seu celular. É tecnologia e praticidade pura, ideal para qualquer tipo de imóvel. Você merece essa tranquilidade. Peça agora mesmo uma simulação gratuita e você será atendido em até 24 horas. Proteja-se com quem sabe proteger. E agora chegou o momento de eu apresentar a minha convidada. Ela é nascida em Batatais. É formada em regência e canto lírico pelo Conservatório de Tatuí e piano pela Universidade de Ribeirão Preto. Atualmente é regente do Coro Paulista de São Carlos, dos coros adulto e infantil de São Carlos Clube, é diretora artística e pedagógica do Programa Paulista de Canto Coral, diretora artística e regente titular da Orquestra Filarmônica de São Carlos, entre outros projetos. Casada com Alejandro, ela é mãe da Maria Clara e da Maria Olívia e nas horas vagas adora estar em família, cozinhar, fazer atividade física e também se dedicar a projetos voluntários. Ela é atual presidente do Rotary Clube São Carlos Norte. Minha convidada, Flávia Bombonato. Seja muito bem-vinda! Obrigada, Alessandra. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui um pouquinho com você. Isso, e vamos falar de uma área assim que pra gente da música mais
casual, tal, fica uma coisa meio distante, né? Então a gente tem muita curiosidade de conhecer mais sobre a música clássica, sobre história, né? Toda essa área. Então, obrigada por vir dividir com a gente. Que bom. Você é nascido em Batatais. Sim, sou nascida lá, não é tão longe, né? Uma cidade pequena, pertinho, entre Ribeirão e Franca, então é muito perto de grandes centros. E eu vim pra cá para estudar em 1997, então eu tô indo para quase 30 anos aqui em São Carlos, já me considero uma são carlense. Esse ano eu comemoro 30 anos também. Olha só. Eu vim pra cá em 96 fazer produção na Fiscar, 30 anos esse ano também. E passa rápido, né? Muito rápido. Então você passou parte da adolescência toda em Batatais ainda? Toda em Batatais, ainda. Meus pais ainda moram lá, toda a minha família, sempre que posso estou lá com eles, então tenho um grande amor pela minha cidade, por toda a história da minha família e amigos. Mas estou aqui, né? Já tenho tempo, construí minha família e aqui fiquei. E quando a gente fala da tua infância lá, ainda pequenininha, a sua mãe é pianista, você já tinha um pouco de contato com música, mas desde pequenininha? Minha mãe foi pianista, concertista. Eu vim de uma família, tanto do lado paterno quanto materno, com apresentações, sempre em eventos musicais. Então, direta e indiretamente eu já estava envolvida sem perceber, sem me dar conta, né? Então comecei a tocar piano muito pequena, com 5 anos, 6 anos eu já brincava, sempre via minha mãe tocar piano, meu pai estava sempre no pandeiro, então a gente era sempre uma festa ali familiar. Comecei a estudar piano e aí depois eu fui para Ribeirão Preto, então fiz o conservatório, que é o aí técnico, você já tinha né? Quantos anos? Eu fui com 16 anos, fiquei até meus 18, que é como se fosse o colegial, né? Então eu estudava de manhã no colégio São José, que eu estudei lá, e à tarde eu ia para a UNAERP, que é a Universidade de Ribeirão Preto. E então, entre essa infância, essa adolescência, a profissão era vou trabalhar com música? Jamais, eu queria ser matemática. Só para entender, porque eu vi que você é formada em pedagogia, engenharia civil. Só para entender a ordem das coisas. Então, quando criança, o sonho era matemática. Ser matemática. Inclusive, até hoje eu encontro minha professora de matemática e ela fala, né? Eu sempre tive uma grande paixão por exatas. E depois que eu vim descobrir que música é só exatas, né? Então, eu prestei vestibular, a FUVEST, entrei aqui em São Carlos e vim fazer matemática na USP. E a música era um paralelo, né? Naquela época a música para você era piano ainda? Era piano. Eu tinha alguns momentos de canto, mas de uma forma muito tímida. No meu primeiro ano de faculdade, eu andando pelo campus, eu vi um folder que ia começar testes para o coral Boca em Cena na época. Fui fazer o teste, que é o Zé Ricardo, uma grande paixão que eu tenho. Eu culpo o Zé Ricardo, inclusive, porque eu estou nessa vida musical. Comecei a fazer parte do coral como soprano na época. Como eu tinha já formação em piano, eu comecei a ser monitora do coro, então eu fazia ensaio de naipe. E aí, Alessandra, na hora que eu me dei... ensaio de naipe? Desculpa. Não, eu vou perguntando justamente. Todos os conjuntos musicais são divididos em naipe. É como se fosse o jogo de baralho mesmo, né? Então, numa orquestra, você tem um naipe de violinos, que você subdivide em 1 e 2, você tem um naipe de cellos, então você divide por instrumentos. Tá. Na voz, você é a mesma coisa, né? Então, você tem, de uma maneira bem simples, dividindo em 4 vozes, tem sopranos, contraltos, tenores e baixos. Então, sopranos são as mulheres, de uma maneira geral, que tem a voz mais aguda. Então, quem alcança notas bem mais agudas fica no naipe de sopranos. Tá. Quem alcança notas mais graves, contraltos. E aí isso se estende também às vozes mais graves até os baixos. Né? E aí quando você fala que assumiu o ensaio do naipe, era do naipe de sopranos? Sopranos, isso. Então, eu fiquei responsável, então eu fazia o ensaio uma vez por semana e etc. Então, a hora que eu me dei conta, Alessandra, eu estava muito envolvida. E continuei. No último ano de matemática, eu fui para engenharia civil. Na minha família tem muitos engenheiros, muitos arquitetos, então fui meio que na onda, assim, né? Quando eu terminei a faculdade, eu já estava com muitos projetos musicais em São Carlos. E eu já estava começando a ter um reconhecimento musical. E aí eu conheci um grande maestro, que foi um dos meus maiores professores, que é o maestro Dario Sotelo. Teve uma carreira maravilhosa, tanto em Tatuí, internacionalmente, tá por aí ainda fazendo muita coisa boa. Me convidou para estudar, eu estava indo para Tatuí estudar canto lírico. Ele falou, não, eu quero que você seja minha aluna, né? Por que você não estuda regência? Então, eu fui para Tatuí estudar canto lírico e regência. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Imagina, né?
Com isso, eu deixei a minha carreira da faculdade, né? Nem tirei meu CREA, não fiz absolutamente nada e investi muito nessa carreira de musical. Chegou um determinado momento que eu tive que optar, ou continuar como cantora lírica ou como regente. E aí eu optei pela regência. E aí continuei e estou aqui até hoje. Quando a gente fala em regência, né? Qual a diferença de um regente e um maestro? É a mesma coisa, sinônimo? É a mesma coisa, é como se a gente falasse médico e doutor, né? Então, o médico João, o doutor João, né? Então é o título e a profissão. Então, o regente pode ser o título, a profissão, perdão, e o maestro João, né? Então, Flávia Bombonato é uma regente, aí você pode chamá-la de maestrina Flávia, por exemplo. Mas as coisas se entendem, né, de uma forma geral, assim, então não tem muito problema a gente trocar também. E eu já vi termos de maestrina e já vi maestra. Maestra, muitas pessoas trazem o maestra do termo italiano de professor, né, que também é certo, não tem erro, né, então tanto maestrina como maestra, não tem problema. Tá, e aí agora que a gente entendeu os termos, vou entender... São muito específicos, né, que é assim mesmo. Vou entender um pouco da função, né? Tá. Então a engenheira da UFSCar ali, da matemática, começa a estudar canto lírico, né? Se descobre uma soprano que antes tinha uma certa timidez e de repente começa a querer estudar canto lírico, e aí é convidada ali para se formar regente. Isso. Né? O regente é o líder da orquestra, isso? Ele é o líder de um grupo, isso. Ele não necessariamente, a formação em Tatuí é regência instrumental, né? Ele não necessariamente tem que tocar com muito profissionalismo e perfeitamente todos os instrumentos, mas ele tem que conhecer muito bem, porque ele precisa dialogar com cada músico que está à frente do seu instrumento. Então, o que eu sempre falo, Alessandra, é que quando você opta em estudar regência, é como se você estivesse estudando um instrumento, né? Então, todas as exigências de estudo de um instrumento, você tem que ter o estudo e as exigências da regência, né? Então, foi essa opção. Então, é isso. Você estuda todos os naipes, todos os instrumentos, no caso de um grupo instrumental. O que cada um faz, o que cada um alcança e o que você pode extrair de cada um para quando você estiver no momento único, evoluindo uma música, você consiga passar para o público o que você está sentindo. Então, de uma forma muito geral, a função do regente é transformar o que está escrito naquela partitura composta por algum compositor lá atrás ou não, para que a plateia possa ouvir, né? Então, a gente faz essa transposição do ao vivo ali, né? E esse curso é de quanto tempo? Como eu já tinha, eu não sei te falar exatamente qual que é o tempo máximo quando você começa do zero. Como eu já tinha uma formação de conservatório, eu eliminei vários passos. Então, eu fiquei 2 anos lá, que era o tempo que eu tinha como se fosse uma especialização, né? Que era regência instrumental. A gente teve muito foco, como o Dario é um regente de banda sinfônica, então sempre foi muito voltado à banda sinfônica. Quando eu saí de lá, eu comecei a estudar com professores de fora. Então, o Dario foi um grande mestre que eu tive e tenho até hoje. Depois eu estudei alguns anos com o Roberto Tibiriçá, que é um imenso maestro também. Sempre fui muito rata de festivais, então já participei de festivais e congressos e clínicas, muitos do Brasil e fora do Brasil. Que é uma opinião minha também, assim, o que faz o músico não necessariamente é a universidade que estudou, né? Entrei na universidade, fiquei 4 anos e saí. Esses encontros, que é muito que você estava falando de gestão, networking, né? Quando você vai num festival e passa 4 dias com o maestro, às vezes você vai aprender muito mais do que você ficou 4 anos numa faculdade. Uhum. Eu acho que isso vale para todas as profissões. Vale para todas as profissões, com certeza. Então, eu sempre fui muito rata de festival. E se eu posso, eu estou até hoje, ou dando aula, ou participando de alguma maneira, ou até aprendendo. Que é uma outra coisa do músico em geral, ele nunca sabe tudo, né? E que bom. Amém. Se ele fala que sabe tudo, é porque tem alguma coisa ali a ser olhada com mais cuidado. Então, a gente está sempre buscando aprender, sempre buscando melhorar e se aperfeiçoar dia a dia. E nessa parte da profissão ainda, ali da formação, né? Eu fico olhando um regente, pra mim, eu sou muito líder, já nasci meio líderzinha, assim, e eu tenho mais esse racionalismo de fazer o que é certo e tá.
E quando a gente olha um regente, um maestro, enfim, a gente olha que ele tem que ter essa firmeza da gestão e da liderança, mas sem perder a sensibilidade por causa da música e que ele está lidando com artistas, né? Vocês aprendem sobre isso ou é na prática? É na prática. É apanhando, na verdade, né? A gente aprende que se não ter a exigência, você vai colher um fruto que talvez não seja tão interessante, né? Então, a música, para ela ser bonita, ela tem que ter uma sincronia quase que perfeita, né? Se é que não tem que estar perfeita. Para isso, você tem que exigir, né? Então, essa exigência dos músicos, dos alunos, ele existe. É como se fosse um balé, né? É tão bonito quando você vê um balé sincronizado, mas para isso tem uma escola que é exigente. Existem escolas que não dão atenção para isso, tudo bem, mas talvez porque seja um outro foco de trabalho, né? Mas da música, como que você constrói uma música? Ela tem que, no mínimo, andar sozinha, no mesmo ritmo. Eu não posso estar tocando num ritmo, você em outro. A gente já não vai estar fazendo música juntas, né? A gente pode estar tentando, mas as pessoas não vão... Vai ter uma poluição sonora ali, que as pessoas não vão conseguir entender muito. Então, a exigência para uma boa execução, para uma boa performance de palco ou de estúdio, seja o que for, tem que existir, é meio que imprescindível. E aí, em cima disso, você consegue trabalhar a musicalidade. Então, é bem isso mesmo, Alessandra. De um lado, você ser muito exigente e do outro lado, uma sensibilidade muito aguçada, para você conseguir equilibrar os dois. Nem só um, nem só outro, né? Então, anda junto mesmo. E aí você fala muito dessa... Todo mundo tá tocando junto, sem barulho, né? Tem que estar limpo, tem que estar sincronizado. Sim. E aí é muito ouvido de quem tá ali na regência, né? Você acha que esse de ouvir música desde criança com seus pais, ou isso é um dom que você já identificou em você, que você era capaz de ouvir tudo ao mesmo tempo e limpar esses barulhos, né? Sabe, Alessandra, eu discuto muito a respeito dessa questão de dom, né? Eu trabalho com coros amadores também, que as pessoas começam do zero, sem nunca ter cantado antes. E o que eu mais ouço, mas eu não sei cantar, eu não tenho dom. Mas você tem o dom para ser regente. Eu não sei se... Eu ainda preciso esmiuçar um pouco mais o significado do termo dom, né? Porque as coisas são tão vivas, mas eu acredito que algumas pessoas têm mais afinidade, né? Então, por exemplo, eu sempre tive muita afinidade com exatas. Eu tenho uma filha que está no 2º ano, quando ela me traz alguma coisa de matemática, eu dou uma lidinha ali e já entendo com mais facilidade. Se ela me pergunta alguma coisa de história... Igualzinho lá em casa. Eu já... Vamos no Google, né? Porque eu sempre tive muita afinidade com exatas e humanas, essa parte de história, geografia, eu sempre tive mais dificuldade. Então, a questão do dom, eu acho que é um pouco a mesma coisa. Pode ser que eu tenha tido facilidade, eu sempre tive uma paixão imensa, que eu fui descobrir muito tempo depois, que é o que me move, na verdade, mas é uma questão de repetição, é uma persistência, é uma determinação em você estudar. Aí você consegue chegar à excelência musical. Agora, assim, eu acordar e de repente estar com um dom divino e regendo uma grande orquestra, existem casos neurológicos, né? Tem alguns casos médicos de algumas sinapses, então posso até dar algumas dicas de livros que falam sobre isso. O rapaz tomou um raio, por exemplo, e aí aconteceu alguma coisa e ele começou a tocar piano. Mas isso é muito raro, né? Às vezes a gente recebe aqueles menininhos com 5 anos devorando o piano. Olha que lindo. Aquilo não é normal, né? As pessoas não têm que tirar aquilo, como meu filho tem 5 anos, não toca desse jeito. Então, aquele exímio pianista pitititico, ele não é normal, que eu falo do que a gente vê, né? Ele tem uma condição muito acima do que todos nós. Então, eu acho que o dom, ele é mais uma busca de você misturar paixão, amor, repetição e persistência, dedicação. Então, hoje, claro, eu tenho 47 anos, hoje eu tenho mais facilidade para olhar uma partitura e conseguir tocar lá na minha cabeça sem ter nenhum instrumento. Há 20 anos eu demorava mais tempo, mas por quê? É quase todo dia fazendo a mesma coisa. Então eu acho que é isso, acho que é a persistência, é a determinação mesmo.
E quando a gente fala da carreira profissional, então você vai lá para o Conservatório de Tatuí, né, vai se formar em regência e tal, aí você sai do mercado de trabalho, como é que é arrumar emprego nessa área? Tem que gostar muito, né? Não é uma coisa, existem, mas é difícil alguém bater a sua porta e oferecer um emprego, né? A gente é muito movido a projetos, e projetos que a gente se identifica, ou que, poxa, por que não seria legal montar tal coisa? Então, a gente vive em projetos. A gente tem uma questão de instabilidade, né? Então, a pandemia, os músicos foram muito prejudicados. Quase todas as bandas pararam de tocar, né? Por outro lado, elas nunca foram tão expostas, porque eram lives todos os dias. Mas eles faziam aquilo como? Por amor, né? Então, a gente vive muito de ideais, né? Então, todos os projetos que eu estou à frente hoje, em algum momento eu busquei e fui chata às vezes, né? É o caso do Coro do São Carlos Clube, né? Eu sempre falo para os meus alunos que décadas de existência do clube sempre foi um foco esportivo, claro, pela própria história, né, da criação do clube. Por que não ter alguma atividade cultural? Então, no começo a gente foi arrastando, não, vamos, e hoje tem até as pequenininhas cantando lindamente. Né? Então, é acreditar naquela possibilidade e acreditar muito nas pessoas, né? Então, a gente está sempre assim, criando projetos e apresentando projetos e trocando ideias e fazendo parcerias. Então, eu acho que para um músico de sucesso, ele não pode ter aquele perfil de estou aqui aguardando alguém me convidar para alguma coisa. Que vai ficar aguardando. Que vai ficar aguardando. Ele tem que fazer acontecer. Eu até perguntei, o Jean teve aqui recentemente, um tenor aí, né, nacionalmente conhecido. Sim, e eu perguntei a gente tocou juntos, né? Sim, na primeira vez que ele teve aqui. E aí eu falei pra ele, né, como é que faz essa carreira internacional, né? Que você cantou em vários lugares, sabe? Ele falou assim, você vai se enfiando, né? Você vai chegando, você vai aparecendo, você vai participando dos festivais. E aí pra entender como é que foi na tua carreira essa construção, então você sai de Tatuí, começa a trabalhar com esses projetos, como é que foram acontecendo? O que deu certo primeiro, o que deu errado? Muitos dão errado, né? E assim, às vezes tem que dar errado pra gente ver como que faz pra dar certo, né? Então, a Orquestra Filarmônica de São Carlos, que foi uma parte dela que tocou com o Jean, a primeira vez que ele esteve aqui, ela começou em 2011, de uma forma voluntária, e aí a gente profissionalizou, mas a gente vive em palco e fora de palco, porque depende de Lei Rouanet, depende de patrocínios. Então, a cultura no Brasil ela é ainda muito complicada, principalmente para a área clássica, né? É mais fácil você vender uma dupla, né, de sucesso que seja para grandes empresas do que uma orquestra que vai tocar Mozart, Beethoven, né? Para quem está em casa e não está acostumado com todo esse mundo, né, meu papel aqui é ficar traduzindo a gente para a realidade nossa aqui. Quando a gente fala em orquestra filarmônica, qual é a diferença da orquestra sinfônica? É quem paga? A formação é idêntica, tá? A formação de instrumentação é a mesma coisa. Qual que é a diferença de orquestra sinfônica para filarmônica? É da onde vem a maior parte da subvenção, né, de quem mantém. Então, o OSESP, por exemplo, que é a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, é uma sinfônica, tem muitos patrocinadores, mas a maior parte de verba mesmo, que mantém todos os membros, vem do Estado. Tá. Uma filarmônica, ela pode ter doação da prefeitura, do Estado, mas a maior parte vem das empresas, através de doação ou lei de incentivo, que é a Lei Rouanet, por exemplo. Então, é essa a diferença. E aí o seu papel quando está regendo essa orquestra é fazer que o som dê tudo certo, mas também tem toda essa parte da gestão e dessa busca de recursos também? A gente se divide, né? Então tem diretor executivo, tem uma gestão, tem conselho, mas a cada apresentação é uma forma da gente mostrar o trabalho para atrair patrocinadores também. E isso está sendo entregue como? Eu digo, porque você falou, em 2026 tem uma orquestra filarmônica trocando Mozart, comparando com uma dupla sertaneja famosa. Mas assim, eu acho que cada vez mais as pessoas também estão valorizando isso. Sim. Então, assim, olhando de dentro, né, que você tá. Eu tenho visto, Alessandra, que tem para todo mundo, né? Canto coral, por exemplo. Eu jamais vou ter um pensamento de, não, você tem que cantar comigo, né? Você tem que cantar no meu grupo. Eu, de verdade, tenho a sensação, não importa onde você esteja, mas que você faça aquela atividade que eu sei que vai te fazer bem, né?
No caso da música, eu também acho que tem espaço para todo mundo. A competição, não a competição, mas a concorrência, ela é sadia para todos, né? Ela pode ser muito saudável. Quanto mais grupos, melhor, né? E todo mundo acaba crescendo com isso. Mas algumas empresas acham, e tudo bem, principalmente se tem um proprietário e ele tem todo o direito, né, de ter essa opinião. Alguns apostam numa orquestra e outros apostam numa dupla sertaneja, por exemplo, num cantor de funk, né? Ou porque busca um resultado comercial. Então você liga o rádio, hoje você escuta o quê? Você não escuta uma música clássica, né? Então cada um tem uma busca que a gente tem que respeitar, mas ao mesmo tempo, por ter um pouco mais dessa dificuldade, a gente tem que desconstruir um pouco, porque a música clássica acabou ficando um pouco arcaica, né? Mas você tem razão, as pessoas estão começando a retroceder um pouco e voltando, acho que de uma forma cíclica, com os gostos anteriores, né, de gerações antes da nossa. Então, um exemplo muito pequeno que eu até vi esses dias, eu sempre gostei de disco de vinil, e aí no Natal tinha os meus discos que ficaram em Batatais, mas é difícil, porque é difícil você encontrar disco de vinil, né? Os cantores começaram há alguns anos já a relançar os novos, e aí agora de Natal ganhei do meu marido uma vitrola, e a gente começou a ver discos. Meu pai, encontrei os meus pais em Ribeirão, meu pai levou alguns, a hora que eu abri lá, Menudo, que eu ganhei com 6 anos, o meu avô, Xuxa, né? Que a gente... Nossa, tinha Trem da Alegria, tinha então, vários nessa época. E aí, eu conversando com as Marias são as minhas filhas, e aí é muito diferente, né? O contato do disco de vinil pro Spotify, por exemplo. É aquele encarte, é aquela música, tem todo um ritual do preparo, aquele chiadinho, né? Aquela agulhinha. Então, aquela prontidão do Spotify de você já montar uma playlist. E aí eu vi uma reportagem, porque o algoritmo ouve o que você está fazendo, falando que as pessoas estão se encontrando com mais amor e buscando de novo a questão da paixão pelo vinil. Justamente para dar uma, eu acho que uma respirada, né? Para dar uma desacelerada no mundo, talvez, né? Tá tudo muito rápido. Eu falo de uma música para você, eu vou abrir meu celular e já vai estar tocando, né? Então, acho que o vinil talvez seja uma comparação com a orquestra, né? Que são atividades de séculos atrás, né? Que está voltando, sim, né? E essa parte de recursos está mais difícil do que alguns anos atrás? Depois da pandemia ajudou? Não? Como é que foi da pandemia para cá? A gente teve uma grande crise há uns 10 anos, que foi toda uma crise cultural. Antes da pandemia. Antes da pandemia, né? Eu sinto que agora está começando a melhorar. A Lei Rouanet teve uma mudança muito grande nos últimos anos. Sou muito apartidária, não sou nenhuma coisa nem outra, mas algumas coisas boas acontecem em todos os governos, né? Então, eles tiraram um pouco a condição de Lei Rouanet para grandes nomes. Luan Santana não precisa de Lei Rouanet, né? Estou falando Luan Santana, claro. Se ele cobrar R$1.000 no ingresso, quem gosta vai pagar, né? Mas grupos que estão começando, grupos que não têm um nome tão ventilado no país ou fora, que precisam. Então, eles começaram a nortear que as leis de incentivo fossem voltadas para esse tipo de grupo. Isso foi uma questão boa. A gente está numa fase de captação, a gente já tem uma quantia, a gente deve estar em palco aí nos próximos meses, mas a gente continua nesse resgate, né? E São Carlos é uma cidade muito tecnológica, tem muitos empresários, mas nem todos sabem o funcionamento de uma Lei Rouanet. Você não tem que dar R$1 a mais, a diferença é que em vez de 4, 5% para o governo, vai para o projeto, né? Então falta um pouco de conscientização e a empresa ganha muito, né? Que acaba tendo um marketing gratuito ali. E como é que vocês fazem para divulgar isso para as empresas? Tem algumas empresas que fazem contato. Mas parte delas? Parte delas, e a gente também entra em contato com as empresas e mostra o projeto, né? Então funciona dessa maneira. E a maior dificuldade hoje ainda é o recurso? É o músico? Existe dificuldade em encontrar músicos? Sobra músicos no mercado? Como é que é? Sobram. São Carlos, a gente tem poucos da área de orquestra, assim, né? De profissionais, eu digo.
Estou falando isso de alguns anos que a gente já estava buscando, então, mas, por exemplo, Campinas, Tatuí, né? Tem vários músicos de Tatuí que tocam com a gente. O que eu sinto falta é de uma orquestra de base aqui em São Carlos, né? Porque quando você vai, leva seu filho já com 5 anos assistir uma orquestra, nossa, que legal, mamãe, que instrumento é aquele? Ah, olha, eu vou te levar na escola tal, né? E que ele já começa a entrar em grupos musicais e fazendo apresentações, ele já segue e fica aqui em São Carlos mesmo. São Carlos tem músicos maravilhosos, mas quando você faz o contato, cada um buscando o seu espaço. Então, Ribeirão, São Paulo, fora do país, então não é fácil viver de música clássica, né? As áreas para você tocar de uma forma reconhecida, um bom cachê, não são todos que conseguem. Então, de novo, tem que gostar muito. E aí tem sempre aquela frase, né, que a música clássica é feita para elite, né, que a população em geral não tem acesso à música clássica. Isso é mais mito ou isso é verdade? Alessandra, eu acho que é mais mito, né? Talvez em alguns centros, em alguns países, vou até trazer para cá, né? Se você quiser assistir um concerto na USESP, sim, você vai pagar caro, né? Você vai pagar 500, 600 reais num convite para você assistir um concerto de uma orquestra. Lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Mas também hoje, com essa questão do cuidado social, da função social, a própria Lei Rouanet, ela exige não que você somente toque concertos de gala, mas que você tenha um cunho social. Fazem matinês, fazem programas para pessoas que não têm condição. São mais difíceis, mas fazem, né? Então, talvez a pessoa que queira assistir uma orquestra, ela não vai conseguir assistir a hora que ela quiser. Talvez ela encontre um pouco de dificuldade. Nós encontramos, né? Mas se buscar, você consegue encontrar muita coisa boa. Eu vejo que a minha única crítica, Alessandra, é a questão da música comercial, né? E a música comercial, para onde foram as gravadoras, com tudo que querem, que buscam, apoiam a música comercial, que são os gêneros que vendem, né? Então, isso distancia. Então, não é fácil você levar uma criança de 5, 6 anos no teatro para ver uma orquestra por 1 hora em silêncio. Você não acostumou ela ouvindo aquele tipo de música, então causa um estranhamento para a criança. Até para adulto que não está acostumado. Até para adulto, né? Então, você ter grupos, ter coros, ter música ao vivo, seja de qual for o estilo, é também uma formação de plateia, né? No Brasil ainda a gente perde muito para alguns países que desde sempre assistiram a peças ao vivo, a obras ao vivo. Mas aqui eu sinto que está bem melhor. São Carlos, principalmente para canto coral, que também é uma área que eu atuo bastante. Um exemplo, eu sou diretora artística do Festival de Coros aqui em São Carlos. A gente está indo, que é um evento da Prefeitura Municipal de São Carlos. Então, agora esse ano vai ser a 5ª edição. Então, eu já vejo que as pessoas que foram no primeiro continuam indo, mesmo sem nunca ter entrado num coro, né? Grupos se formaram depois de assistirem festivais, regentes que de repente estavam, eu vou criar um grupo. Então, você acaba fomentando a música coral. E a orquestra é a mesma coisa, então existe esse fomento da música clássica. E para quem está assistindo agora e foi mordido pela curiosidade, quero ver a orquestra, a Filarmônica de São Carlos, por exemplo, lá tem rede social, onde que eu vejo a agenda? A Filarmônica São Carlos está no Instagram, é só buscar lá. E o Festival de Coro também? Também tem o Festival de Coro São Carlos, que acontece agora em maio, de 21 a 24 de maio. E São Carlos recebe milhares de coristas do Brasil todo. É um evento bem bonito, bem legal. E o Coro Paulista São Carlos também tem, que os coros que eu atuo são abertos à comunidade, são coros comunitários. Então, não precisa ser profissional para entrar, para cantar. Eu falo que se você fala, você canta. Então, né? É uma dúvida que eu tenho. Não tem alguém que vai lá e atrapalha? Tipo, se eu for lá, eu vou te atrapalhar, tenho certeza. Não vai. Não tem alguém que não nasceu pra música? Olha... Não, seja bem sincera agora. Vou ser bem sincera. Eu tenho mais de 25 anos trabalhando à frente de coros, né?
Eu tive um caso que eu não consegui passar afinação para essa pessoa, mas era uma questão neurológica, né? Então, quando você fala de afinação vocal, você ouve e aí você expõe vocalmente. Mas nessa transmissão neurológica, ela ouvia, então tocava, tirei o pão no gato, então cada uma das notinhas, quando ela reproduzia, ela fazia, tirei o pão no gato, ela fazia toda a mesma nota, né? Ela não conseguia fazer nenhum desenho de notas ali. Mas para ela estava fazendo corretamente. Isso foram anos. E existem casos, sim, 0,00001 de porcentagem que são casos que você não consegue um desenvolvimento de afinação. Todo o restante da população pode ser afinada se quiser, né? Aí a gente acaba dividindo em alguns grupos. Então, por exemplo, se você nasceu numa família que ouvia música de final de semana, que o seu pai colocava o disco, o seu avô, não necessariamente serem músicos, mas se você tinha um contato com algum tipo de música desde criança, você tende a ser um adulto afinado. Então, tudo parte da primeira infância, né? Agora, se você foi desenvolvido num ambiente com muito ruído, que não tinha referência, que não ouvia nada, é um caso perdido? Não. Você pode ser um adulto afinado, mas talvez você leve um pouquinho mais de tempo. Então, eu sempre faço um paralelo com andar, né? Qual é a idade certa para o neném andar? Não tem, né? Você pode andar, tem crianças que com 7 meses já estão se metendo a ficar de pé, né? Tem crianças que quase chegam a 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos. Então, é um processo, né? Tem que ter paciência e saber ouvir. Então, para você conseguir cantar, é imprescindível que você saiba ouvir. E aí, aquela audição, você vai apurando, e sim, você é capaz de cantar afinado. Hoje em dia, você não se apresenta cantando mais? Não. Muito, muito raramente. A gente deixa um pouco, né, Alessandra, tudo que você lembra da repetição, né? A minha formação é piano, por exemplo. O que eu tocava há 30, 40 anos não chega nem perto do que eu toco hoje. Você deixa de praticar, né? Porque eu optei pela regência. Eu canto ali, brincando, canto com os alunos, com amigos, mas assim, de apresentação vocal já tem bons anos aí que eu parei. Quando você fala da regência que você escolheu, ela é bem masculina, esse ambiente, né? E quando você foi pra lá, ainda quanto mais pra trás, mais machismo existia. Você chegou a sentir isso na pele? Senti, bastante. O mundo de instrumentação de orquestra e banda sinfônica no mundo todo, de orquestra principalmente, é muito homem, né? Grandes nomes de maestros, né? Para canto coral, para coros, você vê muitas mulheres. Quando você vai para os Estados Unidos, você vê nas escolas, que é o nosso ensino médio hoje, né, que da nossa época era colegial, nos Estados Unidos é muito normal ter banda, com muitas mulheres regendo. Então, nos Estados Unidos, a gente encontra muita maestrina à frente de bandas de escola, né, e que depois podem se desenvolver ou não. Aqui no Brasil, a gente tem pouquíssimos nomes de mulheres à frente de grupos grandes e reconhecidos, mas temos. A USESP mesmo, há alguns anos, teve uma imensa maestrina. Então, a banda de São Paulo, do estado de São Paulo, também já teve maestrina. Então, existem nomes, mas são bem menos do que dos homens. Alessandra, eu já sofri na pele. Olhares, frases, o que até você... testes no meio da apresentação, ou testes no meio de um ensaio. De mostrar que a mulher tem que mostrar que é capaz. Nem todo homem que está do lado da orquestra, né, tocando, consegue ser regido por uma mulher. Nem todo homem aceita ser regido por uma mulher. Tive pouquíssimos casos, mas infelizmente eu já tive. E aí você tem que usar um pouco da esperteza feminina, sabe? De fingir que nada aconteceu, guardar na manga, e quando for possível você devolve, né? Também você ficar provando a todo momento se você é ou não capaz, desgasta, né?
Mas existe, ainda existe, E infelizmente. você sentiu isso no Brasil e também nas experiências internacionais? Já. É geral, né? Hoje existem grupos de maestrinas, de regentes mulheres, quando é possível se encontram e discutem, e é a tônica da dificuldade, né? Maestrinas à frente de orquestras. Então acaba sendo para todo mundo, para todas, infelizmente. Mas você sente que você está abrindo um caminho grande para as próximas, sim, né? Acho que quanto mais mulheres assumirem isso. Com certeza. Até porque, assim, eu já preparei alguns alunos para fazerem vestibular, que tem ou prova de canto, ou prova de regência. Então, é muito legal você ver alguém na faculdade, sendo que você contribui um pouco para escolher isso como profissão, né? E eu tenho regentes, né? E dentre elas meninas que estão estudando. Então isso é muito gratificante, né? Você poder ser um pouco de inspiração para algumas meninas, principalmente. E de novo, né, Alessandra? Ali estamos todos fazendo música, né? A gente precisa separar, né? Ou se é mulher ou se é homem, né? Que está tocando, que está regendo. E isso tende a melhorar, tomara. Entende? Quanto mais mulheres assumirem e mostrarem que são capazes, né, vai quebrando. Claro, com certeza. Que a gente tem que mostrar mais vezes que a gente é capaz. Tem que mostrar, exatamente. Mas a gente mostra, não tem problema, bora lá, né? Se tem uma coisa que a mulher tem, é determinação de fazer o que ela quer e pronto, né? Pronto. E conquistar. E aí, nas suas experiências internacionais que você estava falando um pouquinho, você teve em diferentes países, pode falar um pouquinho pra gente como é que foi? Eu já tenho um encontro que eu participei algumas vezes, que se alguns músicos estiverem ouvindo, que é uma sugestão, inclusive, que tem em Chicago, todo final de ano, praticamente 4 dias, chama Mid-US Clinic. É bem voltado à instrumentação também, mas você tem muitas clínicas, tanto para instrumentistas quanto para regentes. Tem feira para você adquirir material. Então, é um evento que eu já fui algumas vezes e sempre que eu posso eu volto, porque é uma maneira sempre de você reciclar, né? Além de você encontrar as pessoas ali no café e fazer contatos, porque tem isso também, né? Os regentes fazem contatos e trocam regência. Então, vem cá, você rege a minha orquestra e eu vou lá e rejo a sua. Então, isso sempre acontece também, que é muito legal. E como é que é chegar numa orquestra que não é sua e fazer essa regência? Na verdade, é um pouco mágico, né? Porque a orquestra ela já vem pronta, né? Ela já... Nem sempre você tem tempo, então na maioria das vezes você faz um ensaio à tarde e você toca à noite, né? Dificilmente você vai ficar um mês lá preparando uma orquestra, né? Ou coro, que seja. Então, o regente titular, ele já fez esse trabalho de leitura, de semisincronismo ali, e aí você vai dar o acabamento final, né? Cada regente rege de um jeito. Então, porque a gente aquela assim, a câmera em mim agora, que a única coisa que a gente vê é aquele tan, e sobe e você fala, gente, isso aqui, o músico está olhando mesmo, ele já treinou isso aqui, né? O que é de verdade ali, né? De uma maneira geral, bem geral, Alessandra, são códigos, né? Então, de uma maneira geral, a mão direita você dá o tempo da música, a mão esquerda você dá trabalho a dinâmica. Mas isso também você inverte, e aí você consegue trabalhar as frases, extrair do grupo que você quer, né? Então, por mais que você siga uma partitura que foi composta do jeito que o compositor quis, você vai dar o seu... ajuste fino. Isso, né? E aí eu vou dar o meu e você vai dar o seu. Qual que é o melhor? Não necessariamente existe, né? A Alessandra deu o toque dela e a Flávia deu o toque dela. Então, na maioria das vezes, quando você rege um grupo que não é seu de ensaio, então você faz um ensaio para você colocar o que você quer, olha, eu gostaria de fazer aqui assim, aqui a gente vai parar um pouquinho, aqui eu quero forte, né, respeitando, não desconstruindo o que está na partitura, e aí você faz o concerto, né. Isso para os músicos também é legal, né, sejam profissionais ou não, eles conseguirem tocar ou cantar na mão de regentes diferentes faz com que o desenvolvimento técnico deles também fique melhor a cada dia. Então é mais ou menos isso. E aí, além de Chicago, que você estava comentando, tem mais algum lugar que você de Chicago que eu fui, de fora. E aí eu participei de muitos festivais em Campos do Jordão, por exemplo, sempre com professores internacionais, né?
que aí, de novo, acaba lapidando mais e mais a sua profissão, né? Você falou algumas vezes de regente com vozes e regente com instrumentos. São cursos diferentes ou é no mesmo curso que você aprende as duas coisas? Hoje existem cursos diferentes, né? Então, você pode entrar num curso de regência coral, você pode entrar num curso de regência instrumental e etc. De uma maneira geral, você consegue reger tudo, né? Porque a conversa entre os grupos, a questão do tempo, de como você conseguir ler a partitura, você consegue entender. Aí, Alessandra, vai mais do que você quer para você, né? Você entende de vozes, você vai conseguir conversar com os cantores, né? Você vai conseguir colocar a técnica vocal que você quer, o que eles devem usar. Se você consegue, você está apto a ser um regente coral, né? Eu sou um regente coral, mas eu não sei nem quais são as cordas do violino. Aí você vai ter uma dificuldade em conversar com o violinista. Então, nesses cursos específicos, você acaba estudando a natureza daquele grupo que você vai estar à frente, entendeu? Entendi. Chega uma hora É muita coisa, né? Então, mas estamos aqui para isso. O que eu falo que eu mais gosto desse programa é entender um pouquinho de cada profissão que existe. É isso que me move estar aqui, curiosidade, porque senão a gente não fica sabendo de tudo, né? A gente fica cada um na sua bolha. Então, meu papel aqui é traduzir para quem está em casa as mesmas ignorâncias que eu tenho por não estar nesse mundo, né? Então, obrigado por compartilhar pela aula até aqui. Chegou um momento do nosso programa que eu vou te passar um desafio, que é escolher 3 peças dessa de quebra-cabeça com as 3 palavras que mais fizeram sentido na tua história até aqui. Eu vou passar recado de patrocinador e eu volto a saber as peças que você escolheu. Pode pegar, pode mexer, pode embaralhar, pode ficar à vontade e eu já volto a saber a peça que você escolheu. A Jabu Elétrica e Hidráulica é uma empresa com uma trajetória de quase 40 anos de mercado. Eles são especialistas em revender materiais elétricos e hidráulicos de alta qualidade que agregam valor à sua obra. Com uma ampla gama de soluções, a Jabu ajuda a garantir segurança, eficiência e durabilidade nos seus projetos. Se você está procurando por um material de qualidade para sua construção, a Jabu é a escolha certa. Para mais informações, acesse QR Code ou entre no site www.jabu.com.br. A Jabu Elétrica e Hidráulica participa do seu dia a dia e realiza sonhos. E é a prova de que todos os momentos podem ser especiais. Jabu, tradição e confiança que atravessam gerações. Todo empreendimento nasce de uma ideia. Mas para a gente crescer mesmo, normalmente a gente precisa de apoio. A Assisc é esse suporte para mais de 3.000 empresas em São Carlos, uma rede que protege, representa e impulsiona o negócio. Lá, o associativismo vira força coletiva, compartilhamento de experiências e oportunidades reais. Quer fazer parte desse movimento? É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela e vai ficar sabendo na hora os benefícios que a Assisc preparou para você. Cada vez mais, pessoas buscam lugares que unam conforto, localização e potencial de valorização. E é exatamente isso que o Residencial Conde do Pinhal, aqui em São Carlos, oferece. Um condomínio fechado, com lotes a partir de 264 metros quadrados para você construir a sua casa dos sonhos em um ambiente exclusivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Gente, são 17 áreas de lazer. Piscina, academia, quadra esportiva, área verde e muito mais. Aí, se você procura qualidade de vida e valorização, esse é o local certo. Entre em contato com a imobiliária Cardinale para mais informações. Conseguiu escolher suas peças? São 3, né? 3. Tá. Vou pedir para você mostrar a primeira para a câmera e explicar o porquê. Estamos falando de profissão, certo? Da sua vida. Pode misturar tudo, bora lá. Tá, aí depois eu pego outras aqui. Vou usar todas. Eu acho que a gente tem uma paixão, né? Falando um pouco da minha vida profissional e até de outras extensões que eu tenho. Eu acho que se você não tem paixão pelo que você faz, tudo fica muito mais difícil. Como é que você define paixão? Eu fiquei entre amor e paixão ali, né? Mas eu acho que a paixão, ela te dá aquele frio na barriga, aquela busca, né? Aquilo que você fica cego, porque você está sendo movido por algum propósito, né? O amor, ele é muito importante, mas às vezes o amor, a gente tem amor por muitas coisas, né? E eu sinto que, de repente, profissionalmente,
a gente chega num ponto de amor que talvez não te mova mais. Então, a paixão, ela faz com que você se reinvente diariamente. Isso, inclusive, a gente falou um pouco da pandemia, a gente fez fóruns internacionais com regentes do mundo todo para discutir o que será de nós agora, nessa pandemia, né? Todos desesperados. E a gente percebeu que era um momento da gente se reinventar. Então, quem ficou parado esperando a pandemia passar, talvez deixou de ser regente. Ou se atrasou, né? E o regente que, de repente, teve que mexer em computador, fazer aqueles mosaicos de... Então, chegou no meio da pandemia, a Alessandra ficava o dia inteiro editando vídeo, coisa que eu nunca fiz na minha vida. Mas eu precisava fazer aquilo. E eu acho que o que me movia era a paixão pela música, né? Então, a paixão faz com que você bata no empresário ali, na porta do empresário e fala, ouça sobre o meu projeto. Então, acho que a paixão move muito a gente continuar fazendo o que tanto gosta. Muito bem. Um pouco disso, eu acho que ter a determinação, né? Acho que essa certeza, mesmo que tardia, no meu caso, veio tarde, né? Depois de faculdades que eu descobri essa grande paixão em trabalhar com conjunto, com grupos musicais, com música coletiva. E eu sempre fui muito determinada. Tive algumas dificuldades. Foi assim, na época, por mais que eu seja filha de pianista, como assim você vai largar a USP, sabe? Aquela coisa... Engenharia, você vai deixar de ser engenheira para ser música, né? Mas eu acho que a determinação, ela faz com que a gente conquiste o nosso espaço, né? Mas essa decisão também não deve ter sido muito fácil para você ali. Não né? foi. Deve ter sido bem doída, Aí, pensada. isso aqui foi maior e que eu sempre falo que a música me fisgou, né? Eu nunca fui atrás dela, né? Então, eu acho que a determinação, ela tem que existir pra gente ter credibilidade e conseguir fazer coisas bonitas, né? E com respeito, ter credibilidade, etc. E para isso tudo, mesmo depois de sucesso ou não, de coisas que deram certo ou não, acho que a disciplina, ela me acompanha 24 horas por dia, Alessandra. Tanto nas coisas de casa e principalmente profissionais. Então, hoje eu volto com os meus ensaios, né? Essa semana os ensaios dos coros voltam, das crianças, dos adultos, e eu já tenho meu planejamento até dezembro, com todas as músicas que eu vou fazer, para onde nós vamos, o que cada aula eu faço. Então, escolhi um repertório que eu tô com essa dificuldade, o que eu tenho. Então, essa disciplina constante na minha vida, ela existe e isso reflete diretamente no resultado do grupo. Então, disciplina é algo que você sempre teve? É seu nato ou você foi desenvolvendo no meio do caminho? Eu sempre tive uma disciplina, talvez de um lado mais, assim, do outro lado menos. Sempre fui uma boa aluna, mas não era aquela que só tirava 10 em todas as matérias, né? Como as dificuldades e as facilidades. Mas eu acho que a disciplina sempre me acompanhou, mas eu percebo que depois que eu entrei, que eu me encontrei de verdade nessa área de música, e principalmente, eu não sou uma música, não sou uma concertista solo, não sou uma pianista que eu subo no palco e toco sozinha. Seria um outro tipo de disciplina, né? Para que as pessoas subam no palco e sejam aplaudidas porque cantaram bem ou tocaram bem, vão depender do que eu fiz com elas, né? Do que eu me propus a fazer e de como eu me programei para isso. Então, a disciplina, para mim, é indiscutível, assim, tem que ter. Pela sua função que você exerce diariamente, você tende a ser muito perfeccionista com tudo, né? Olha, como é que você faz pra isso? Diz que sim. Imagino eu. Como é que você faz pra isso não virar um fardo, não virar um peso na sua vida pessoal? Ou tá tudo bem ser perfeccionista no pessoal também? Eu não sofro, Alessandra, eu não sofro, assim. Eu não, só quem tá em volta de mim. Não, porque eu sou também, por isso que eu pergunto. Tem algumas coisas que eu fico atenta, né? Eu tenho 2 filhas adolescentes, né? Tenho família e... quando às vezes eu brinco, não, mas eu não sou perfeccionista, as meninas falam, não, imagina, né? A gente quer que saia do jeito que a gente sabe como é que tem que ser feito, né? Mas, por outro lado, eu tento trazer uma leveza, né? Eu acho que eu já errei muito, Alessandra, em todas as áreas da minha vida, né? E a gente precisa errar, né? Eu acho que a gente também
se desenvolver e chegar à vida adulta, na maturidade, sem fracassos, a gente fica... Não tem história. Não tem história, né? Então, o erro também faz parte. Então, o perfeccionismo, talvez eu tente nortear, mas eu também deixo errar, sabe? Mas não é um fardo. Ainda não é. Tomara que não seja, né? E você consegue desligar ou você tá num restaurante que tá tocando uma música, você tá prestando atenção na música, na afinação? Esse é um você problema. consegue? Esse é um problema. Eu evito ir em lugares com música ao vivo. Juro. É curioso, né? Porque se for muito bom, eu vou esquecer de quem tá comigo ali e eu vou ficar vidrada e caramba, que legal, o que o músico fez? E aí eu vou estar sempre numa crítica harmônica e etc. Se for um conjunto muito ruim, me dói meu ouvido, de eu ter que levantar e ir embora, né? Então, os lugares que eu... Ou então eu desenvolvi um bloqueio sonoro. Levar um fone. Se eu preciso estar, eu tenho um desenvolvimento que eu consegui fazer, que eu até passo para os meus alunos, que eu bloqueio. Então isso é possível. É possível. Então, eu não ouço, né? Mas é um pouquinho de sofrimento. Você falou agora há pouco que você já errou bastante. Já. Teve algum erro no palco inesquecível que te ensinou a ter resiliência? Já. Tipo, qual foi o maior inesquecível? Eu sempre falo que todos nós temos alguma música que faz com que você sinta alguma coisa que você não sabe o que é, né? E eu sempre falo para meus alunos, busquem essas músicas. Porque é fácil você nomear, essa música me traz leveza, tristeza, alegria, eu quero dançar, eu quero abraçar. Mas tem algumas que te emocionam e você não sabe verbalizar o que você sente. Eu tenho duas. Eu tenho uma brasileira, que é Todo o Sentimento do Chico Buarque, que pra mim é maravilhosa e eu não consigo falar em palavras o que eu sinto. Mas é uma emoção feliz ou triste? Não, não é triste. Não sei te falar. Tá. É exatamente isso, porque ela depois, se você puder, você ouve. Tá. Né? Ela tem uma leveza, mas ela também tem um pouco de dor. E aí, a hora que ela tá te conduzindo para um lugar, de repente você se encontra em outro. E é isso, né? A gente descobrir e tentar lidar com as emoções também faz parte do músico. E da plateia, assim. Isso traz muita sensibilidade pra gente. E tinha uma internacional que você ia falar. Tem uma de Beethoven, que é o segundo movimento da sétima de Beethoven, que pra mim é das sinfonias, né? Que tem... É um movimento que me faz levitar. Né? E aí, há muitos anos, eu estava em cima do palco, tocando com a orquestra, e aí a gente chegou nesse movimento. E eu saí de mim, Alessandra. Saí. Não sei para onde eu fui. E aí, mas você parou de se mexer? Não, eu não sei te falar, porque naquela época não existia... Celular, ninguém filmou. Ainda bem que não tinha... Assim, eu acho que eu entrei, eu falo que talvez eu tenha levitado na música, assim. Foi uma coisa incrível, mas ao mesmo tempo perigosa. E na orquestra você tem o primeiro violino aqui do seu lado esquerdo, que a gente chama de Spala, que é o braço direito do regente. Ele percebeu. E aí ele meio que tomou, porque... Os músicos, ou eles olham o regente e eles também têm muito o espelho do Spala. Ele é como se fosse o segundo vice-prefeito. Né? Ele percebeu e ele tentou me chamar e tocava e levantava e me acordou e aí eu voltei pra música. Mas eu saí completamente da música. E quando você voltou, o que você sentiu? Aí eu, sabe aquela coisa que eu aterrissei? Onde eu tava? Né? E aí eu continuei a música e terminei. Então assim... Muito provavelmente quem estava na plateia nem sonha. A orquestra seguiu, né? Foi embora. A orquestra não se perdeu, mas por causa do Spala. Eu não sei o que teria acontecido se ele também não tivesse percebido. Talvez a música, eles iam tocar por eles, ia parar e eu ia estar sei lá onde. Mas acontece. E já aconteceu de você tocar de novo essa música e ter tudo bem depois. Tudo bem. Já tá preparado. Tudo bem. Então tem algumas coisas que acontecem que, né? Faz parte. Mas eu não chamo de erro, né? Talvez um pouco de imaturidade da época. Eu tava começando, né? E viver intensamente com paixão. Sim, é isso mesmo. É isso. Flávia, eu quero te agradecer. Nosso tempo tá acabando. Foi um prazer te receber aqui.
Fiquei com um monte de perguntas ainda para um Eu segundo volto outro episódio. dia. Eu volto, com certeza. Te dar parabéns, Obrigada, porque a Alessandra. cultura é tão importante, a música é tão importante, faz a diferença na educação de tantas pessoas, das crianças aos idosos, né? Sim, E sim. você com essa paixão, com essa vontade, aí transforma a vida de tanta gente. Ai, obrigada, Alessandra. Obrigada mesmo, viu, pela oportunidade. E você que tá aí, então, já segue a gente em todas as redes sociais, TikTok, Facebook, Instagram, e segue a gente nos canais também, no YouTube e no Spotify. Lá ficam todos os episódios disponíveis para vocês desde a primeira temporada. Já são mais de 80 episódios para vocês ouvirem histórias de sucesso de tantas categorias, profissões diferentes, como a da Flávia que estava aqui com a gente hoje. E a gente se vê então na próxima peça desse nosso quebra-cabeça.